Olá, para quem não me conhece, sou a professora Raquel do 4º ano. Estou aqui para trabalhar com vocês mais uma aula de língua portuguesa. Não se esqueçam que o QR Code aqui no cantinho da tela, se você acessar, você consegue assistir todas as aulas direto no YouTube da Secretaria, tá bom? Vamos lá, combinados. Ter em mãos caderno, livro, lápis e borracha, anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, realizar as atividades e assistir novamente caso não compreenda alguma coisa, tá bom? E na aula de hoje, especialmente, peguem aí o livro e o caderninho, porque tem bastante coisa para anotar. Vamos lá, então? Então, é esse o livro, Aprender Sempre, volume 2, 4º ano. E essas são as páginas do livro, né, de anotações. Vocês vão usar elas hoje também, tá? E o caderninho também. Deixa o caderno aí do lado. Então, antes de iniciar a aula, vamos relembrar algumas coisas muito importantes. O que é sílaba tônica? Lembram o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra apenas uma sílaba tônica. É aquela sílaba mais forte, né, de cada palavra. De acordo com a intensidade com que são pronunciadas, as sílabas podem ser tônicas ou átonas. As tônicas são as fortes e as átonas não. Assim, a chamada sílaba átona é a que possui menor intensidade numa palavra. Exemplos, vamos lá. Abacaxi. Aí eu coloquei escuro aí para vocês entenderem melhor. O xi é a sílaba tônica, é a mais forte, e as outras são átonas. Urubu, o bu é a sílaba tônica, e as outras são átonas. Na palavra telefone, é o fo, né, que é a sílaba tônica. Na palavra relâmpago, é o lã, que é a sílaba mais forte. Boneca é o né. Mesa é o me. Deixa eu só voltar um pouquinho lá. Vocês podem perceber que nem sempre a sílaba tônica ela traz acento, tá? Aqui ó, nós temos só acento em relâmpago, né? Nem sempre a sílaba tônica ela traz acento, às vezes não. Nos exemplos anteriores, podemos notar que nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Portanto, é importante estar atento às regras de acentuação das palavras para não cometer o erro de colocar acento onde não há. Às vezes nós achamos que tem, porque é a sílaba forte, a gente acaba colocando, mas tem que tomar cuidado, certo? De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em, vamos ver se vocês lembram, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês não lembram ou ainda não estudaram? Vou explicar direitinho para vocês. Então vamos lá. O que são as oxítonas? Palavras cuja última sílaba é tônica. Exemplo: metrô, suflê, café, urubu. Então, aí vocês estão vendo que 3 estão acentuadas e uma não. Urubu não está acentuada, mas a última é a mais forte, a tônica. As paroxítonas, palavras cuja penúltima sílaba tônica é acentuada. Então, eu coloquei aí, ó, de vermelhinho, caráter, cavaleiro, papagaio, né? Então, a gente vê que é a penúltima. Ó. Então, se a gente colocar aqui, esta é a última, né? E esta aqui é a penúltima, né? Penúltima. Então, por isso, penúltima, que ela é chamada de paroxítona. E agora nós temos também as proparoxítonas, palavras cuja antepenúltima sílaba é a tônica. Vamos aos exemplos. Estádio. Então aqui eu tenho a última, a penúltima e a antepenúltima, né? Sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. E relâmpago. Última, penúltima e antepenúltima. Então elas são chamadas de proparoxítonas. Então, agora nós vamos para a aula mesmo, tá? Aula 6, criando regras para grafar palavras. Então, claro que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente consegue gravar as palavrinhas como são escritas na cabeça, né? Mas existem algumas regras que podem nos ajudar a saber como escrever as palavras. Então, o que vamos aprender nesta aula? Nesta aula você vai refletir sobre as palavras utilizadas no tabuleiro da aula anterior.
E em grupo criará uma regra para ajudar seus colegas a escrevê-las corretamente. Então lembra da aula anterior, do joguinho da trilha, da ortografia? Então eu peguei aquelas palavras lá. Vamos lá. Então esse aqui, ó. 1. As palavras abaixo são as mesmas do tabuleiro da aula anterior. Escreva-as corretamente, quando necessário. Em seguida, coloque uma breve explicação do motivo pelo qual você corrigiu a palavra. Então aqui, né, tá aí no livro de vocês. Essas são as palavrinhas que estavam no jogo da aula passada. E eu coloquei elas aqui do mesmo jeito que está aí, tá bom? Agora eu recortei uma por uma. Vamos lá. Aqui. Lá no jogo, está escrito dessa forma aqui, né? Essa forma está correta? Na verdade, não, né? A forma correta é essa de grafar. Jogar, né? Não tem essa letrinha U aqui no meio. Então, ela pertence à palavra, à família do G, né? Então, é gota, açougue e guitarra. Então, aqui eu estou falando de som, né? Vamos explicar direitinho. Nas palavras com GU, que no caso está aqui, o GU pode ser seguido de A, E, I ou U. Guá, guê, guá, guê, gui e go. Só que aqui, ó, aqui nessa palavra aqui, o som, eu quero o som de guá, eu quero o som de gá. Eu quero o som de gá, né? Então ele não pode ser seguido de U. Por quê? Quando eu pego o G e coloco depois dele o A ou o ou U, fica gá, go, gu. E é esse som que eu quero. Eu quero o som do gá. Então é só o G e o A. Se eu colocar U no meio, vai ficar guá, né? O som é outro. Agora, se eu colocar o G seguido do E e do I, não tem o som de gá. Tem o som de G e de G, igual da letrinha J. Né? Então, por isso que aqui, ó, no açougue e na guitarra, eu tenho que pôr o U aqui. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá. Então, aqui, se eu colocar o G, o U e o A, eu não tenho Gá, eu tenho Guá, como em Guaraná, Régua, Guarani, Guarda-roupa e Guanabara. Se eu colocar o G, o U e o E, eu tenho o som de G, guelra, caranguejo, ninguém, estilingue, cilingue e gueixa. Então tá enroscando, ó. Falar muita palavra com G junto, enrola a língua, parece um trava-língua. E aqui eu tenho o G e o I. Só que se eu colocar só o G e o I, fica G. Então, para ter o som de gui, eu tenho que pôr o U no meio, ó. Igual guindaste, Guilherme, guisado, guilanda e Guiana. Então, eu tenho aqui o G, o U e o O. Né? Eu tenho o bo, ambíguo, exíguo, contíguo, enxáguo e águo. E se eu não colocar o U aqui, fica com o som de go, né? Então, quando eu faço só o G e o A, eu tenho o som de Gá. Se eu colocar o U no meio, fica guá, né? Igual, eu tenho o G e o O, eu tenho go. Se eu colocar o U no meio, fica go. O som é diferente. Depois vai ter mais uma palavra que eu vou explicar um pouquinho melhor umas coisinhas para vocês, tá? Sobre esse som. Vamos para a segunda palavra, arremessar. Então, quando vocês lerem essa palavra lá no jogo, vocês já assinalaram que está faltando uma letrinha, né? Aqui eu tenho um R só. Então, o correto são 2 R's, igual carro, arranha e morro. Porque aqui, se eu ler como eu leio com meus alunos, ó, falo para eles, é escrito arremessar ou arremessar? É escrito arremessar. Eu tenho um R só no meio de 2 vogais. Vamos ver se é isso mesmo. Palavras com R e RR. Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, a consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta ou mais forte e prolongada, né? Quando eu falo re, quando eu falo re, é diferente, né? Assume sempre uma pronúncia forte no início das palavras. Então, eu uso um R só e já fica forte. Roupa, rato, ridículo, ralo, relevo, Rita. E quando aparece duplicada entre 2 vogais, também ela fica forte. Vogal e vogal.
Então, eu coloco 2 para ficar forte. Ro, carro, terra, morro, serra, berro, barriga. Então, se ela está entre 2 vogais, eu quero som forte e contínuo, né, e longo, eu coloco 2 letrinhas R's, tá bom? Assume uma pronúncia fraca quando aparece sozinha, né, entre 2 vogais no meio das palavras. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho novamente 2 vogais, mas eu quero cara, não quero carra, quero cara, então é um R só. Nora, loira, hora, duro, raro. Então aqui eu tenho forte no começo sozinho, ra. Ele está no começo, então é forte. E no meio, fraquinho, né? Que a gente fala ro. Entre 2 vogais, um só para ficar com o somzinho fraco. Nós já vimos as regrinhas do G e do R, hein? Confira a diferenciação entre o som RR e o som forte RR, fraco só com R. Vamos lá. Aqui eu coloquei umas palavrinhas que são escritas das 2 formas e elas têm significados diferentes. Olha lá. Carro e caro. O carro está no mecânico, automóvel, né? E este computador é muito caro. Caro no sentido de dispendioso, custa muito dinheiro. Arranha e aranha. Sua barba arranha, vem do verbo arranhar. Eu tenho medo de aranha, vem do aracnídeo, né? Do bichinho aranha. Carrinho e carinho. Então, meu filho está brincando com um carrinho, que é o brinquedo. Estou precisando de carinho, que é uma carícia. Então, olha só, uma única letrinha muda totalmente o significado das palavras, o som e o significado. Que é carro, caro, arranha, aranha, carrinho, carinho. E muitas crianças esquecem de colocar essa letrinha, hein? Principalmente os dois R's aí, colocam um só. E aqui essa palavrinha que apareceu lá, arriscar, pelas mesmas regrinhas que eu expliquei, né, em cima no slide anterior, são 2 R's, aqui está correta, né? Se eu colocasse um só, ficaria ariscar. Então é arriscar, que está no meio de 2 vogais, tem que pôr 2 R's. Agora nós temos a palavra vencer, né? O que não está correto nessa palavrinha aqui? É essa letrinha aqui. Isso aqui acho que muitos de vocês lembraram, né? Porque lá no 2º ano, no 3º já aprenderam. Então, vencer, o correto antes do C é o N, né? Assim como em anjo, pingo, canto e pinça. Vamos lembrar da regra. Palavras com M antes de P e B. Então, a regra ortográfica, né, da língua portuguesa define o uso da consoante M apenas antes das consoantes P e B, para a criação dos sons an, em, in, on, Então, quando eu quero fazer an, em, in, on, antes do P e do B, eu uso M. Antes de qualquer outra consoante, do C, do J, do G, do T, do C cedilha, eu uso o N, né? Por exemplo, aqui, quando eu coloco computador, o que eu tenho aqui? Eu tenho P. Então, antes do P, eu coloco o M, né? O M vem antes do P. E aqui eu tenho o B. Então, antes do B, eu coloco o M também. E antes de qualquer outra consoante, eu coloco o N. Ele vai fazer o mesmo som. An, en, in, on, Igual em vencer, né? Aqui eu tenho C. Se eu tenho C, tem que vir o N antes. Aqui eu tenho J, tem que vir o N. Aqui eu tenho G, então o N vem antes. Aqui eu tenho T, o N vem antes. E o C cedilha, o N vem antes. Bom? Então, o M também, ele não é só antes do P e P. Ele é também no fim das palavrinhas. As palavras também deverão ser escritas com M quando os grupos an, em, in, aparecem no fim das palavras, né? Quando eu falo, por exemplo, comum, esse aqui é com M, porque está no fim. Ah, mas eu li uma palavra que era com N, professora, no final. Não, é uma palavra da língua portuguesa, né? Deve ser algum nome próprio, como John, por exemplo, ou uma palavra da língua inglesa, não é da língua portuguesa. Assim, né?
Então, peraí, vamos só entender aqui, tá? Então, aqui tá no final também, então é com M. É isso aí. Próxima palavrinha lá da tabela. Brincar. Eu acho que no joguinho vocês perceberam bem, né? Que o que tá errado é essa sílaba aqui. É mais ou menos parecido com a regra do G, mais ou menos. Ó, brincar, então, não tem o Q e o U, tem o C e o A, né? Assim como cadeado, cabelo, coelho, né? Por quê? A consoante C, quando ela vem antes do A, do O e do U, ela tem o som de K, de cavalo, Co de coroa e Cu de cubo. Então, cavalo, coroa e cubo. Ela tem esse som já. Mas se ela vier, né, antes do E e do I, ela não tem o som, né, de K. Ela tem o som igual do S, como se fosse cebola, circo. Tem crianças que estão se alfabetizando ainda e podem confundir e escrever cebola assim, né? Pode escrever assim? Não, não pode escrever assim. Não é com S, é com C. É porque tem o mesmo som, né? E acaba confundindo, tá bom? Então, quando que a gente usa o que do queijo, né? Nas palavras com que, o QU pode ser seguido do A, do E, do I ou do O. Por exemplo, mas quando ele é seguido do U e do A, não é som de K, é som de quá, antiquário, aquário, esquadro, quadrigênio, quarto. E quando ele é seguido, né, do E, aí ele tem o som de Q, esquecido, mosqueteiro, porque o U não aparece aqui, aqui aparece, eu percebo, ó, quá, não é K, é quá, o U aparece, aqui não. Nem no que, nem no que, ele não aparece, ó. Eu não falo esquecido, mosqueteiro, não, é mosqueteiro, esquecido, quero. No que também, ó, eu não falo anarquia, falo anarquia, aqui, arquivo. Então, esses dois aqui, ó, o que e o que, eles têm o mesmo som, né? O U não aparece na pronúncia, mas no quá e no quo, ele aparece. Quórum, aquoso, sequoia, ventríloco, oblíquo. Então, são palavras incomuns, a gente quase não usa, né? Mas o U aparece sim na pronúncia. Agora vamos para essa palavra que a gente confunde bastante. Eu acho que é uma das regrinhas, essa e mais uma aqui, são as duas mais difíceis a gente entender. Lembra que eu falei para vocês de sílaba tônica lá no começo, que é aquela sílaba mais forte? Então, agora nós vamos precisar lembrar aqui. Então, quando eu escrevo amigo, tá certo, amigo? Não, o correto é amigo, né? Mas a gente, na verdade, confunde. Assim como a gente mato, a gente escreve às vezes mato. Eu falo mato, eu escrevo mato. Eu falo pato, eu escrevo pato, né? Porque a gente realmente fala às vezes dessa forma, né? E a gente acha que esse som é o som da escrita. Mas vamos entender por que amigo é com o e não com u. Em final de palavras, o som u átono fraco é representado com a letra O. E o som U tônico forte é representado com a letra U. Então, por exemplo, eu vou olhar nessa palavra aqui. Bambu. A sílaba tônica é a última. Então, é com U. Caju. A sílaba tônica é a última. Então, é com U. Urubu. A sílaba tônica é a última. Então, é com U. Então, essas aqui eu posso ter dúvida, ó. Canudo, buraco, quiabo. Aí eu acho que é com U aqui, ó. Eu acho que eu falo assim, ó. Canudo, canudo. Eu escrevo canudo, mas não é, é canudo. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima, ó. Canudo. Buraco, e não buraco. Quiabo, e não quiabo.
Eu até falo, né? A hora que a gente pronuncia às vezes o U no final. Mas aí, para lembrar, para saber se é o U, se é o O, tem que pensar. Canudo. Não, canudo. A sílaba tônica é a penúltima. Então, não termina com U, termina com O. Igual buraco. Ah, não é buraco. Eu até falo, mas eu escrevo buraco, porque o urá é a sílaba tônica, não é a última, tá? Diferente de bambu, caju, urubu. Deu para entender essa? Volta a aula para você ouvir de novo, tá? Porque essa aqui às vezes a gente confunde mesmo. Deixa eu ligar essa explicação numa outra aqui, depois é mais fácil. Depois eu volto naquela lá do G. Peraí. Aqui. Vamos pensar na palavra presente, né? Eu não sei, eu falo presente, eu escrevo presente. Só que o certo é presente, com E. É igual leite, dente, pente. Eu tinha um amigo meu que ele falava que eu falava leite, né? A gente às vezes fala leite, mas não pode escrever leite, né? Leite quente. A gente até brinca, né? Com uma frase, leite quente dói o dente da gente. Tem que tomar cuidado, porque a gente pronuncia o I, mas não se escreve com I. Vamos ver, que é um motivo bem parecido com o da letrinha U. Em final de palavras onde o som I é átono, fraco, é representado com a letra E. E o som I tônico, forte, é representado com a letra I. Vamos pensar aqui, ó. Triste, peixe, pente. Então, eu estou vendo que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Ó. Triste, essa é a sílaba átona. Peixe, essa é a sílaba tônica, que é a forte, e essa é a átona, a fraquinha. Pente, essa aqui é a forte e essa é a fraquinha. Então, quando a última for fraca, né, o que eu represento? Com a letrinha E. Então, ó, e quando eu falo abacaxi, eu tenho por último a sílaba tônica, saci. Então, eu sei que é com I, tá? Então, as palavras em que a sílaba tônica forte não for a última, é com E. E aquela que for a última, é com I, tá bom? Então, agora, eu vou voltar lá na anterior que eu tinha falado para vocês, do G e do G, tá? Que eu fiquei devendo acabar a explicaçãozinha do G e do G. Então, aqui. Seguir, né? Então, vamos continuar aquela explicação lá de cima daquela palavra lá de cima. Do jogar, né? Que era jogar. Então, aqui está escrito seguir. Por quê? Aqui, quem escreveu se confundiu porque o som do G e do J é o mesmo som. Mas ele queria seguir. Então, o que eu tenho que pôr no meio? O U. Para o G virar Gui. Aguinaldo, guerra, mangueira. Então, isso acontece com o I e com o E. O uso da consoante G e da consoante J realmente gera muitas dúvidas e causa muito erros de ortografia. Isso ocorre porque essas duas consoantes representam o mesmo fonema, quando formam sílaba com a vogal I e com a vogal E, sendo pronunciada da mesma maneira. Então, eu confundo, eu não sei se gema é com J ou com G. Com G, tá? Estou dando um exemplo. Porque eles têm o mesmo som, o G e o J, quando acompanhado do I e do E. Eu não sei, por exemplo, se girafa é com G ou com J. É com G. Mas confunde quem ainda está em processo de alfabetização, quem ainda não tem certeza do jeito que escreve as palavrinhas, porque eles têm o mesmo som, tá? Mas aqui a pessoa não queria escrever segir, a pessoa queria escrever seguir. Então tem que pôr o U no meio para ficar com esse som de G e de Gui, como eu já falei para vocês lá em cima. Então, quando usar G nas palavras? A consoante G é usada em substantivos terminados em agem, igem, ugem, em palavras terminadas com ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. E também em verbos terminados em ger e gir. E em palavras derivadas de palavras escritas com G. Né? Então, quando a palavra de origem é G, eu também coloco G no finalzinho aí para formar
o gen e o gin, né? Como, por exemplo, passagem, vertigem. Então, aí são palavras que terminam com agem e igem, ugem. Palavras que terminam com ágio, né? Égio, ídio, pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio, refúgio. Então, é com G, não é com J. Proteger, fugir, fingir são os verbos, né? E a palavra embaralhar, que lá está escrita corretamente, que é igual à regra do vencer, né? No caso lá, vencer era com N, porque vinha antes do C. E aqui embaralhar é realmente com N, porque vem antes do B. A gente já falou dessa regra. O M só vem antes do B ou do P, né? Já no vencer, como aqui é C, aqui eu ponho o N e não o M. Aqui eu já falei para vocês, é o do presente. E agora em grupo, escolha um padrão de palavras e crie uma regra para ajudar a sua turma a escrevê-la corretamente. Claro que as regras eu já fui colocando aí. Então você volta lá na sua tabelinha e você anota as regrinhas lá que eu fui colocando. Anota o que você entendeu, volta um pouquinho a aula e vai anotando as coisas mais importantes. Quando que eu uso o M antes de P e B, né? Quando que eu uso o R sozinho, o RR, quando que eu uso o I e o E no final, quando que eu uso o I, o O ou o U no final das palavrinhas. E quanto mais você lê, né? Quanto mais você lê e escreve, você vai guardando muitas palavrinhas na cabeça. E só assim na pronúncia, você já lendo, já descobre como que a gente escreve, tá bom? Mas as regras existem e existem para ajudar a gente a lembrar quando a gente não sabe. Então, eu tirei todas essas regrinhas de ortografia de um site que chama Norma Culta. Ele é muito bom, esse site, eu gosto bastante. Quando eu vou planejar aula para meus alunos, eu sempre consulto lá e alguns outros, mas esse eu gosto bastante. Eu coloquei aqui um pensamento para vocês. É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. E melhor ainda é escrever certo a coisa certa, né? Então, por isso que a gente precisa ler e escrever bastante para aprender a escrever as palavrinhas sempre da forma correta. Bom, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.